E qual é a proposta de hoje? A proposta de hoje é que nós, de alguma maneira, possamos retomar a aula passada e fazer também um aprofundamento com o link do MEC, do Ministério da Educação e Cultura. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu acho que tirei daqui, não, né? Vocês estão visualizando? Eu acredito que sim. Então, deixa eu comentar com vocês aqui que página é essa, tá? Nós estamos, vocês devem estar vendo o link, olha, não é slide, é um link direto do MEC, basenacionalcomum.mec.gov.br. E por que eu decidi trabalhar com vocês esse link hoje? Porque vocês vão observar que, ó, nós temos aqui a mãozinha, né, no mouse, que a gente pode escolher qual é o item que a gente quer acessar. Aquele documento que estava no AVA, ele só tinha um documento, né? Então a gente tinha que correr todo o texto para se familiarizar do conteúdo. Esse não, olha só. Eu vou entrar aqui na estrutura da BNCC, ou melhor, eu vou entrar direto na educação infantil. E aí você... Congelou essa imagem, Adriana. Congelou o que? A minha? Aqui tá normal. Aqui tá normal. Aqui também tá. Para mim também tá normal, pode seguir. Também tá normal. Tá, então vamos lá então. Então, eu vou entrar aqui na etapa da educação infantil. Não se preocupem em ler, não. Eu só quero mostrar para vocês que, diretamente de um site, de um link do Ministério da Educação, a gente acessa de modo que não fique cansativo para ninguém. E aí eu vou pegar com vocês alguns parágrafos para ver o que vocês se recordam. Olha só. A educação infantil na Base Nacional Comum Curricular. Olha lá, deixa eu aumentar um pouquinho a página. Olha só. O que nós temos aqui, ó? A expressão educação pré-escolar, utilizada no Brasil até a década de 1980, expressava o entendimento de que a educação infantil era uma etapa anterior, independente e preparatória para a escolarização, que só teria seu começo no ensino fundamental. Situava-se, portanto, fora da educação formal, e nós já estudamos isso naquele capítulo da Gilda Riso, acredito que vocês se recordem. E aí eu mostrei para vocês também naquele mapeamento, quando eu mostrei um organograma que mostrava a Constituição Federal de 1988, e logo adiante aqui, ó, embora reconhecida como direito de todas as crianças e dever do Estado, a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 e 5 anos. Passa a ser obrigatória para as crianças de 4 e 5 anos, apenas com a emenda constitucional de 2009, que determina a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos. Essa extensão da obrigatoriedade, então, é incluída na Lei de Diretrizes e Bases, na LDB, em 2013, consagrando plenamente essa obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças de 4 e 5 anos em instituições de educação infantil. Então, assim, nada mais nada menos, esse conteúdo já tem nos slides anteriores, desde quando a gente iniciou esse breve histórico da educação infantil, mas eu quero que vocês percebam aqui, ó, a educação infantil no contexto de educação básica, e aí todo o material vai sendo disponibilizado pela BNCC. Ali, ó, sobre o educar e cuidar, que nós vimos na semana passada, para quem estava na aula, e vocês têm isso nos slides também.
entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos que são construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade. Então, assim, é o que a gente já estudou na semana passada. E aí vem recordando aqui, ó, as diretrizes curriculares nacionais, com a resolução de 2009, como a gente já tinha visto também. E o que as diretrizes propuseram para a gente? Os eixos estruturantes das práticas pedagógicas. Nós vimos que as diretrizes curriculares que foram de resolução de dezembro de 2009 e se iniciaram em janeiro de 2010, elas eram organizadas por eixos estruturantes de práticas pedagógicas. E aí a BNCC vai recordando isso também. E aí, finalmente, que foi a nossa aula passada, vocês devem recordar, que foi sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Então, eu não vou ler, não precisa, né? É mais uma fonte de consulta para vocês, que é esse link do MEC aqui. Vocês podem depois, com calma, anotarem, e a aula é gravada, depois não tem erro. É só vocês acessarem. E o que está aqui estava proposto na aula passada. E já imaginando que a maioria não tinha se empoderado do documento que eu coloquei no AVA e dos slides, eu estou mais uma vez fazendo essa ponte com a aula de semana passada para que vocês se familiarizem mais, tá? Então, olha lá, ó, os direitos da aprendizagem, que é o direito a conviver, brincar, participar, explorar, né, como explorar movimentos, gestos, sons. A criança tem direito a se expressar como sujeito criativo, sensível, suas necessidades, suas emoções, seus sentimentos, dúvidas, enfim. E o direito a conhecer-se, né? Que eu até falei para vocês, que primeiro a criança constrói a sua própria identidade, né? Depois o outro, né? Depois o coletivo. E esse direito de aprendizagem, que é o conhecer-se, ele diz aqui, ó, construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens que são vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Então, assim, nada novo também, tá tudo nos slides da semana passada. E aí, olha só, deixa eu ir mais à frente aqui. Tá vendo só? Esse documento online do portal do MEC tem, ó, você avança. Eu quero que vocês também se empoderem disso. Ó, próximo. Ali, ó, e o que nós já estudamos, vocês lembram, gente, dos campos da experiência? Que eu falei para vocês, que são os campos da experiência que vai ajudar a vocês a organizarem o planejamento. Porque aí, à medida que vocês vão planejar a aula de vocês para educação infantil, vocês vão percebendo em qual campo de experiência a aula se relaciona. Então, por exemplo, aqui, ó, o eu, o outro e nós, que é o primeiro campo de experiência, a gente já tinha visto. Corpo, gestos e movimentos. Ó, o corpo, gestos e movimentos é toda aquela parte, né? As crianças conhecem, reconhecem sensações, funções de seu corpo, com seus gestos, com os seus movimentos. Elas, a partir disso, começam a identificar as suas próprias potencialidades, seus limites. Elas desenvolvem ao mesmo tempo, como diz aqui na BNCC, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. E é na educação infantil, né? Então, assim, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas. Porque a criança também ela vai se percebendo, ela vai olhando mais para o seu corpo.
E as professoras também, quando planejam suas aulas e fazem uso desse campo de experiência, que é o corpo, gestos e movimentos, vai oportunizando essa experiência de sensações, de conhecimento do próprio corpo, né? De autoconhecimento, eu diria, para essa criança. Então, é muito importante. E aí a gente viu também na semana passada esse campo de experiência que são traços, sons, cores e formas, né? E aí aqui, ó, as experiências, elas contribuem para que desde muito pequenas as crianças desenvolvam o senso estético e crítico, conhecimento de si mesmas, dos outros, da realidade que as cerca. Então, a educação infantil, o que a educação infantil tem que promover? Participar, aí vem a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, a manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade da criança, da expressão pessoal, permitindo que elas se apropriem e reconfigurem permanentemente a cultura, potencializando suas singularidades. Como assim? O que são singularidades, né? Quando nós tratamos do sujeito, da criança, como um ser singular, é porque a gente entende esse ser, essa criança, com as suas características próprias, de um modo singular, né? Quando a gente está na língua portuguesa, a gente diz assim, singular ou plural? A gente não está tratando do plural, a gente está tratando de uma criança que a gente reconhece com suas características próprias. Por isso que a BNCC também faz uso dessa palavra singularidade, porque a gente entende que cada um de nós é um ser singular, com suas próprias características, com suas próprias experiências de vida, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Enquanto isso, eu vou seguindo. Aí eu vou deixar, caso alguém queira perguntar. Aí a gente viu também, na semana passada, essa aula de hoje também está sendo boa para quem não estava na semana passada, o campo da escuta, da fala, do pensamento e imaginação. Que a gente viu que desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas. As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo. Você começa a perceber, né? O bebê olha, você observa a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais que ganham sentido com a interpretação do outro. Então, assim, as crianças, elas vão ampliando e elas vão também enriquecendo, né, gente? Quando a gente tem aqui uma expressão na BNCC, potencializando sua participação na cultura oral, pois quando, aí tem aqui, pois é na escuta de histórias, é quando a criança conversa, é quando ela descreve o que aconteceu. Por isso é importante, quando a criança quer contar alguma coisa que viu, quando a criança chega na escola querendo contar para a professora de educação infantil algo que aconteceu na sua casa, um bichinho de estimação, é muito importante nós respeitarmos esse campo de experiência que é escuta, fala, pensamento e imaginação. Porque ao mesmo tempo que ela está contando para a professora, ela está se percebendo, ela está percebendo também a sua escuta, a sua fala, o seu pensamento. E, gente, a criança viaja, né? A criança imagina e a gente sabe. A educação infantil, então, é um mar de viagens nesses, eu diria que nessas escutas e falas da criança. E como elas têm para falar, como elas têm para contribuir. E isso, é para vocês perceberem, não é nada ao acaso. É dentro de um campo da experiência da BNCC, que é a proposta de educação infantil. Então, é muito bacana. Aí vem tudo que a gente já tinha visto, ó, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E aí, ó que interessante, eu ainda estou dentro do campo educação infantil. Se eu colocar próximo, ó, bom, se eu colocar próximo, cadê, né? Eu tirei a imagem daqui, espera um pouquinho. Ó, deixa eu voltar aqui.
Aí, ó, só para vocês também irem se empoderando. Nós temos aqui a introdução, tá vendo só? Quem for acessar, ó, tem o item a Base Nacional Comum Curricular, os marcos legais que embasam, os fundamentos, tá vendo só? Tudo muito bem estruturado. Eu vou pedir a vocês uma pausa para que eu possa pegar o carregador que eu esqueci de colocar para carregar. Só um instantinho, tá, gente? Vou só colocar aqui o carregador. Vou voltar lá na estrutura. Estão me ouvindo, né, gente? Ótimo. Vou voltar na estrutura. A minha intenção hoje, alguns alunos enviaram para mim algumas dúvidas, como, por exemplo, onde que pesquisa, né? Onde é que vê o conteúdo. E eu achei interessante ir a fundo e mostrar para vocês como que nós temos, assim, canais de fácil acesso para entrar nesses conteúdos e de modo que vocês não fiquem presos apenas aos slides, apenas aos documentos que eu tenho colocado no AVA para vocês. Ó, vou voltar aqui. Olha só. Então, aqui, claro que nós vamos estar falando da educação infantil, continuando, né? Mas só para vocês perceberem como que o documento é todo organizado. Olha lá, ó. A Base Nacional Comum Curricular, os marcos legais que embasam, tá vendo? Ó, a estrutura. Então, vem, ó, a educação infantil na Base Nacional, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os campos de experiência que a gente já estudou, os objetivos, a transição, nós também falamos na semana passada sobre essa transição da educação infantil para o ensino fundamental, o cuidado que se deve ter. Então, assim, gente, é muito interessante mesmo. Deixa eu voltar aqui, ó, só para vocês verem. Estou na parte da estrutura, olha só que interessante. Na estrutura da BNCC, ó. E eu coloquei para vocês também esse organograma nos slides, vocês devem se recordar, ó, que o que se refere, né, à educação infantil, a BNCC, ela é dividida em direitos de aprendizagem e desenvolvimento e campos de experiência. Então, assim, gente, está tudo muito organizado, é material que não acaba, mas, assim, tudo material que vai potencializar esse conhecimento de vocês. E aí ela vem trazendo ali, ó, competências gerais para a educação básica, tá vendo? Algo que tem que ficar muito claro para vocês é o seguinte, o tempo todo eu tenho que pensar na BNCC para a educação básica, entendendo que a educação básica ela é dividida, né? E nós sabemos disso. A gente tem educação infantil, a gente tem ensino fundamental e a gente tem ensino médio. Nós vimos, inclusive, lá na introdução da semana passada,
que primeiro foi trabalhado a educação infantil e o ensino fundamental. Depois é que finalizaram o ensino médio. Vocês devem se recordar disso. Aí aqui, ó, educação infantil, ó. Tá vendo? Olha só. É outro campo de acesso. Olha que interessante. Direitos de aprendizagem, campos de experiência. Agora, isso aqui, ó. Em cada campo de experiências são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, organizados em 3 grupos. Uma de vocês tinha me perguntado na semana passada, porque estava bem pequenininho. Então, olha só. Os bebês, né, que são entendidos de 0 a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, é muito interessante vocês depois acessarem aqui, ó. Por que que tem que acessar? Por que que a professora orienta dessa forma? Vou voltar a falar. Porque os campos de experiência que são propostos para a educação infantil, eles, na verdade, vocês vão perceber que os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles são distribuídos com essas idades aqui, ó. Então, por exemplo, ó, traços, sons, cores e formas, que é um campo de experiência. Olha lá, ó. Qual é a competência para bebês de 0 a 1 ano e 6 meses dentro desse campo? Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Agora, percebam que para as crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, dentro desse campo de experiência, a proposta já é outra. Criar sons, olha aqui, ó, com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música. Gente, olha que interessante. Então, dependendo da turminha que vocês estejam lecionando, vocês vão entrar na BNCC, vocês vão falar assim, ah, que interessante, então eu vou articular o planejamento da minha aula com os campos de experiência da BNCC. Mas peraí, mas eu dou aula para criança de 3 anos, eu vou acessar a BNCC e vou ver, se hoje eu quero trabalhar com eles, traços, sons, cores e formas, dentro da faixa etária que eu leciono, qual é a habilidade, qual é a competência que eu vou desenvolver? Não, é criança de 4 anos, então não é essa nem essa daqui, é essa última. Ó. Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, ensinações. Todas essas 3 aqui, todas essas, são dentro do campo traços, sons, cores e formas. Só que cada uma delas é proposta de acordo com a idade da criança. Gente, isso é muito bom. E a gente não pode deixar de aproveitar isso no dia a dia, não pode. Bom, aí aqui, olha só. Como é possível observar no exemplo apresentado, cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento é identificado por um código alfanumérico cuja composição é explicada a seguir. Vejam vocês. Mas, Adriana, você vai falar de código? Sim, gente, é porque está tudo na BNCC e isso pode gerar dúvidas para alguns. Então, vejam vocês aqui, ó. O primeiro par de letras indica, ó, EI, tá vendo só? Educação infantil. 02. Então, preste atenção aqui, ó. 02, que quer dizer o quê? Crianças bem pequenas. Né? E aí a gente vai percebendo que no primeiro bloquinho é educação infantil. Aí depois aqui, ó, nós temos o primeiro par de números indica o grupo por faixa etária. Por que é o primeiro par de números? Porque tem aqui, ó, esse outro par de números. Então, o primeiro indica o quê? O grupo por faixa etária. Então, se é 01, bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Se aqui tem 02, crianças bem pequenas. 03, crianças pequenas de 4 a 5 anos e 11 meses. O que é esse aqui, ó? O segundo par de letras indica o campo de experiência. Então, vejam,
O que nós temos no código? 2 pares de letras e 2 pares de números. Então, esse segundo par de letras indica qual é o campo de experiência que está sendo trabalhado com a criança. Se for EO, é aquele campo, o eu, o outro e nós. Se for CG, corpo, gestos e movimentos. Se for o TS, traços, sons, cores e formas. Se for o EF, escuta, fala, pensamento. Então, assim, é muito interessante. Como é que vocês vão se empoderar disso? Lendo. Eu poderia, para hoje, preparar outros slides. Só que os slides da aula passada, eles já fazem um apanhado geral de como a BNCC aborda a educação infantil. A intenção aqui hoje é familiarizar vocês com o documento da BNCC que já está direto no portal do MEC. E aí vocês vão entrar, eu vou disponibilizar esse link que está aqui. Embora esteja sendo gravada a nossa aula, eu vou disponibilizar o link no AVA para que vocês cliquem e entrem direto nesse portal, que eu acho interessante também. E o último par de números indica a posição da habilidade na numeração sequencial do campo de experiências. Então, aqui, quer ver só? Voltando. Mas, professora, por que a gente está entendendo esse código alfanumérico? Olha lá em cima. Porque lembra que os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles têm códigos alfanuméricos? E a gente, a princípio, olha, não entende nada. Agora, a gente já sabe que o EI é educação infantil. Aí a gente volta aqui, ó. E aí a gente vai percebendo que são 2 pares de números e 2 pares de letras. Mas tudo isso para representar os códigos que estão nos objetivos propostos. Eu sei que por alguns instantes pode ser cansativo, mas eu me sinto na obrigação de estar tratando isso com vocês. Não cabe eu falar de educação infantil na BNCC sem dar assim sem familiarizá-los no que se refere à leitura de alguns códigos, né? Bom, e aí tem aqui ensino fundamental e ensino médio que não nos interessa nesse momento. Vou voltar aqui no sumário. Ó. Tá vendo, ó? A gente tem a parte da introdução também. Essa introdução a gente já trabalhou na semana passada. Mas o que eu preciso? Eu preciso que vocês tomem conhecimento. Então, por isso eu agora vou abrir a discussão para ver o que vocês desejam falar. O que eu fiz nesse momento foi voltar um pouco no conteúdo da semana passada e trazer mais um portal de acesso que tem um portal seguro, já que é do Ministério da Educação. Vou interromper aqui o compartilhamento e vocês podem ir ativando os sons e falando o que vocês desejarem, tá bom? Fiquem bem à vontade, gente. Professora, Adriana, Vamos lá, Cleide. Vamos lá, fala, Cleide. no momento vai ser usado esses números aí, esses códigos alfanuméricos? Na verdade, Cleide, o número em si não. Nunca. Mas, por exemplo, pode ser que você faça a leitura de um texto na revista Nova Escola, por exemplo. E aí vai aparecer assim, objetivos contemplados de acordo com os campos de experiência proposta na BNCC. Ao invés de estar escrito o objetivo propriamente dito, ele vai aparecer em código, entendeu? Aham. Então, assim, não é que vocês vão decorar, mas eu quero que hoje vocês entendam que ele está representando o que ali? O EI é educação infantil, né? E ali também tem a representação dos próprios campos de experiência que são propostos pela BNCC. Não é para decorar, é apenas para vocês entenderem que quando esse código é desmembrado, cada pedacinho dele representa uma habilidade ou um significado dentro da BNCC, entendeu? Mas não vai ter que gravar o código, nada disso, não. Adriana, mas tem gente que faz o plano de aula em cima
em cima desses campos de experiência, né? E aí coloca esses códigos também em cima do planejamento. O que eu quero dizer, Natália, é que não tem que decorar o código. Mas, por exemplo, se na hora de um momento lá vocês não... eu vou colocar aqui o código e colocando o código, o coordenador pedagógico vai entender. Eu acho que dá trabalho, eu acho que você tem que escrever para ajudar, mas é bom se familiarizar com esses códigos, porque, gente, eu vou voltar a dizer, os campos de experiência precisam estar articulados no planejamento da aula do professor de educação infantil. Porque agora a BNCC está aí. Então, assim... Esses não seriam os eixos, porque eu até no início, quando eu comecei de oficineira, eu perguntei para a Natália, porque tem o eixo 2 e o 4, que é o que eu trabalho, e eu não sabia como lidar com os eixos. Aí a Natália me ajudou, porque ela já tem mais experiências. Mas pelo pouco que eu estou lendo aqui, esses não é os eixos, não? Sim, Não, meu amor. Eles são baseados... Não, perdão, Adriana. Não, pode falar, Natália. Ótimo, pode falar. Porque os nossos eixos, Lu, eles são elaborados pela Secretaria de Educação, pelo pessoal do Promete, entendeu? Mas claro que grande parte dele deve ser baseado dentro da BNCC, entendeu? Porque a gente trabalha português e matemática. A pergunta da Luciana é sobre os eixos propostos pela rede, é isso? Isso, porque são bem parecidos, né, Natália, com os eixos que a gente tem que trabalhar. Eles elaboraram os eixos em cima da BNCC, né? Ô, Luciana, a sua pergunta é muito pertinente. E a Natália está de parabéns quando ela tem essa percepção. Por quê? A rede... Quando fez toda essa estrutura, né, para que vocês desempenhem nas unidades escolares com esses eixos, eles chamam de quê? Eixos o quê? O meu é o 2 e o 4. É porque, assim, cada eixo, o eixo número 1 trabalha letramento em português e matemática. O eixo 2 trabalha artes, música, dança, teatro. O eixo 3 trabalha... recreação, coisas mais específicas, assim, a capoeira, judô, essa coisa, né, mais esportiva um pouco. E o eixo 4, ele trabalha empreendedorismo, sustentabilidade e coisinhas dentro desse aí campo. O que provavelmente acontece, hein, Luciana? Quando esses eixos foram passados para vocês, obviamente a Secretaria de Educação anteriormente, que já estava estudando a BNCC, então, assim... Lembra que eu falei para vocês que foi até quando a gente estudou as diretrizes, que sempre há uma flexibilidade e uma adequação à realidade. E a gente leu também no item da BNCC que essa BNCC ela deve ser articulada à realidade, né? Cada rede vai fazer uma articulação do trabalho da BNCC com a proposta pedagógica que é estabelecida pela rede. Então, Luciano, o que eles fazem? Eles veem a realidade do município e, com certeza, pegou esses ganchos com a BNCC para já facilitar o trabalho de vocês. Olha que interessante, quando você perguntou, logo a Natália percebeu que você tem razão na sua fala. Por quê? Porque tem sim a relação, né? Só que às vezes não é chamado de campo da experiência, entendeu? É chamado de eixo, é chamado de... Enfim, gente, a gente vai perceber tudo isso nos objetivos e muito à frente, né? Tem tanta coisa boa para ler e para estudar. Mas aí a Luciana... A Cleide já perguntou? Perguntei, não, eu queria saber se em algum momento usaria esses números. Aí que começou esse debate todo. Adorei. Adoro. Não, porque no caso, o que aconteceu comigo? Quando me botaram de oficineira, eu não sabia nada. Eu não sabia nem o que era eixo. Aí eu perguntei para a Natália, pelo amor de Deus, o que é isso? Porque eu tinha que fazer o plano de aula, tinha que fazer tudo, e eu não sabia. Só me deram assim, seu eixo é o 2 e o 4. Depois a menina vai te explicar. Só que no dia seguinte eu já tinha que fazer. E eu não tinha nem noção. Natália, como é que eu trabalho? O que é isso? O que significa? Porque eu não sabia o que era o eixo. Agora, assim, eu vendo aqui, tem coisas que eu vou aproveitar para as minhas aulas. Não, assim, com certeza, Luciana, a intenção é essa. Eu não gosto, enquanto professora, de ficar presa a um único documento.
Ó, semana passada, os slides tinham assim, 80% da revista Nova Escola e fazendo a ponte com a BNCC. Aí eu coloquei lá no AVA para vocês o documento para educação da própria BNCC, só que não está com tanta visibilidade como quando você acessa o portal do MEC. Você viu que está tudo separadinho? Então, eu já estou avisando a vocês que eu vou colocar o link lá no AVA, que eu acredito que também vai ajudar vocês. E a intenção aqui é essa. Nada do que eu estou ensinando tem que se dar fora da realidade da escola. Pelo contrário, gente, vocês precisam sim se familiarizarem e perceberem o quanto que o que está sendo trabalhado aqui tem relação com o trabalho de vocês na escola. Senão é o que eu sempre digo, gente. Não tem sentido. E a Luciana, é isso mesmo. Vocês vão usar muito, podem ter certeza. E o que eu quero? Assim, com todo respeito, quando eu digo quero, eu não estou assim mandando. Eu estou falando com toda a minha... com todo o meu senso crítico, com toda a minha flexibilidade enquanto educadora. O que eu não quero é que vocês cheguem numa escola para trabalhar, amanhã passou para um concurso em outro município, passou para um concurso aqui em Maricá, foi para uma escola... Eu não quero que vocês... tem que fazer o planejamento de acordo com a BNCC. O que eu não quero é que vocês fiquem desesperados. Eu quero que a BNCC se torne algo muito de acordo com o dia a dia. Uma ferramenta, né, professora? É isso. Sabe por quê? Agora é a hora de vocês se familiarizarem com a educação infantil. Quando vocês forem para outros períodos, vocês vão começar a estudar a BNCC no ensino fundamental. Entenderam? A BNCC no ensino médio. Então, se esse é o momento de se aprofundar na educação infantil, é na educação infantil. Entendeu? Então, o que vocês têm que fazer? Ler a introdução, ler a proposta da BNCC e começar, gente, não é ler por ler. Porque eu vou falar para vocês uma coisa. Quando a gente lê por obrigação, entra no ouvido e sai no outro. A intenção é você, mesmo que você leia pouco, parágrafos curtos, comecem a ler e parafrasear. Vocês sabem o que é parafrasear? Vou ajudar. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo. A Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil é organizada em direitos de aprendizagem e campos de experiência. Eu dei uma informação para vocês, não dei? Façam de conta que eu estou lendo isso agora. A Base Nacional, ela é organizada em direitos de aprendizagem e campos de experiência. Eu li isso diretamente de um parágrafo, que não foi o caso, eu estou dando um exemplo. Ah, não, Adriana, olha, agora parafraseia para mim o que você leu. Ah, tá, eu vou parafrasear. No documento da BNCC, no que se refere à educação infantil, nós temos campos de experiências e direitos de aprendizagem que precisam ser levados em consideração. Eu falei a mesma coisa de modos diferentes. Então, quando vocês lerem os parágrafos, lê um pedacinho? Tá, ok. Agora você fala para você mesmo o que você leu. Isso ajuda vocês a internalizarem o que vocês estão lendo. Entendeu? Porque eu sei que não é aula de metodologia. Entender e guardar, né? Ler, entender e guardar. Porque eu sei que a gente não está numa aula de metodologia científica. Meu Deus. Mas eu não quero que fique cansativo, vocês me entendem? Eu quero que vocês comecem agora, no segundo período, a ter o prazer por ler. Ah, mas eu não dou aula para educação infantil. Mas vocês vão ser pedagogas. Serão coordenadoras pedagógicas. Então, vocês terão que orientar a professora de educação infantil. Então, a gente precisa pensar no macro, né, gente? Não é que eu estou sonhando alto, não. Eu estou pisando no chãozinho mesmo da escola e já estou visualizando vocês lá na frente, tá? Então, assim, é isso. Tem mais que perguntar.
Andréia, Gleice, Ana Paula, Eliane, Fabi, Angélica, Luciana, Valéria, quem mais? Rosemary, Rael. Professora. Oi, Ana Paula. Oi, no caso, então, o parafrasear que a senhora falou é como se a gente escrevesse com as nossas palavras. Vocês vão aprender isso lá na frente, mas a pessoa aqui, a professora Adriana, vai sempre trazendo um ganchinho para vocês. Então, entendi. Já que houve a pergunta, Ana Paula, eu vou repetir de um modo bem simples. Pega, é como quando você vai escrever o seu TCC lá no futuro, tá? Vou falar aqui. Em breve, eu vou compartilhar com vocês um artigo meu, para vocês lerem, tá? Um trabalho que eu fiz com professores. Aí, se vocês forem citar o meu trabalho no TCC de vocês, vocês não podem fazer um copia e cole. Vocês vão precisar ler o parágrafo. Vamos dizer que a Adriana, meu sobrenome é Cerqueira. Vamos dizer que Cerqueira escreveu os professores precisam cuidar da saúde mental. Você não vai no seu TCC escrever os professores precisam cuidar da saúde mental. Não. Você vai parafrasear isso. O que a Adriana disse? Aí, com suas palavras, a Adriana disse que é importante os professores terem esse cuidado, né? A Adriana disse que os professores ficam tudo malucos. Tô brincando, professora. Entendeu? Mas assim, o parafrasear é você contar com as suas palavras aquilo que você leu no texto de alguém, entendeu? Aí você vai botar segundo ano, entendeu? Mas o que eu trouxe aqui do parafrasear é um exercício prático, é você, independente de TCC, pegou ali os parágrafos de educação infantil, começa a ler e parafraseia para você mesmo. O que o fulano disse mesmo? O que tem ali no primeiro parágrafo do portal do MEC? Isso ajuda muito, gente, ajuda muito, entendeu? Mas assim, entendeu, Ana Paula? Deu para entender, gente? Eu entendi. Tá. Deu sim, deu sim. E o que mais que vocês querem saber? Para mim ficou bem claro. Perfeito. Eu volto a perguntar a vocês. Quem está conseguindo fazer a leitura dos documentos, que semana que vem eu vou passar uma atividade valendo a atividade avaliativa, com certeza está vendo em algum momento uma relação lá do referencial curricular, das diretrizes, né? Em algum momento ali vocês vão ver que ambos os documentos trazem a importância da criança explorar o mundo, né? Ainda que cada documento do seu modo, né? As diretrizes curriculares, elas são organizadas nos eixos, né? Já a BNCC, ela se organiza com campos de experiência e direitos de aprendizagem da criança. Agora, os campos de experiência são a cereja do bolo. São eles que vão ajudar vocês no planejamento das aulas de educação infantil. Tá, gente? Então, assim, eu vou encerrar a gravação, porque eu entendo que sobre essa parte vocês já esclareceram, mas se alguém quiser perguntar, também estou aqui. Mas o objetivo de hoje foi trazer para vocês a importância de vocês estarem acessando outros sites confiáveis, como o portal do MEC, e perceber que há outras metodologias de estudo. Então, eu vou disponibilizar esse link lá no AVA para que vocês façam como eu fiz hoje. Entrem na BNCC do portal do MEC, escolham o campo que vocês querem acessar. Educação infantil? Não. Eu quero ver de novo a introdução da BNCC. Como é que surgiu isso? E aí vocês vão item por item acessando para facilitar o entendimento de vocês, tá? Eu vou encerrar, agradeço a vocês. Como sempre, vocês muito organizadas, até mesmo nas falas de vocês durante a gravação. Isso é muito bom, vocês estão de parabéns.